No último capítulo da nossa viagem no tempo, descobrimos que as primeiras invenções não foram simples acasos, mas sim o resultado de uma inteligência única, herdada desde o princípio. Mas, e se eu te disser que o que vimos foi apenas a ponta de um iceberg milenar? Que por trás das ferramentas, das cidades e das melodias, existiam segredos que moldaram impérios inteiros e que, de alguma forma, ainda influenciam a nossa vida hoje? Imagine por um instante. Você acorda em um mundo sem energia elétrica, sem carros, sem computadores. Um mundo onde a única tecnologia está nas mãos de ferreiros, artesãos e construtores. Agora pense. Como eles, com recursos tão limitados, conseguiram erguer obras e criar mecanismos que, até hoje, desafiam a nossa compreensão? Hoje, vamos continuar essa jornada. Do sopro inicial da Idade dos Metais à ascensão dos grandes impérios, você vai descobrir como invenções aparentemente simples se tornaram o alicerce de civilizações inteiras. E como sempre no Tecnocronos, não vamos olhar apenas pelos olhos da história, mas também pela lente das Escrituras, revelando como esses avanços já estavam previstos no grande plano do Criador. Aperte o cinto, viajante do tempo, porque os próximos minutos vão te levar de volta a um passado onde a genialidade humana e a inspiração divina se encontraram para criar o mundo como conhecemos. Viajante do tempo, lembra que no último episódio falamos de Jabal, Jubal e Tubal-Caim? Pois bem, agora é hora de entender o que aconteceu depois que essas mentes brilhantes deram seus presentes à humanidade. Jabal, o visionário das tendas e da pecuária. No início, seu trabalho foi revolucionário. Imagine, antes dele, cada um caçava por conta própria e a comida era sempre incerta. Ele trouxe um sistema, um estoque vivo de carne, leite e couro. Mas claro, o ser humano sendo humano, logo percebeu que rebanho não era só comida, era poder. Quanto mais animais, mais influência. Era o carrão importado da época. Jubal, o maestro das harpas e flautas. Sua música tocava nos acampamentos, embalava histórias e aproximava famílias. Mas com o tempo, a música que deveria adorar o Criador passou a exaltar o próprio homem. Festas descontroladas, hinos de orgulho e até músicas para zombar dos que andavam no caminho de Deus. Ah, se tivesse TikTok naquela época, já viu, né? E Tubal-Caim, o gênio da metalurgia. Ele moldava o metal como um escultor molda a argila. De suas forjas saíam ferramentas que facilitavam a vida no campo, mas também armas que faziam a vida acabar rápido. E claro, as armas começaram a falar mais alto que as ferramentas. No começo, tudo parecia sob controle, mas pouco a pouco o cenário mudou. O orgulho foi crescendo, o senso de independência em relação a Deus aumentou. A violência se espalhou, e então surgiram eles, os gigantes conhecidos como Nefilins. Agora entramos num território daqueles cheios de mistério, polêmica e teorias que dariam pano para muita manga. Sempre tem alguém que diz: "Ah, mas eu ouvi falar que esses gigantes eram filhos de anjos com mulheres humanas." Parece até sinopse de filme épico de Hollywood e com efeitos especiais caríssimos. Mas vamos respirar fundo e olhar para o que realmente importa. A Bíblia é clara. Anjos são seres espirituais. Não têm corpo físico, não têm sexo, não se reproduzem. Ou seja, essa história de casamento celestial não se sustenta. E mesmo os demônios, quando precisam assumir forma física, só fazem isso se Deus autorizar. Foi assim com Jó.
O inimigo não moveu um dedo sem a permissão divina. O cenário mais plausível, esses gigantes eram humanos com gigantismo, uma anomalia genética que ainda existe hoje. Só que naquela época, o contexto era outro, e isso muda muito a história. Primeira corpus mais robusto. O homem de antigamente não passava o dia sentado numa cadeira giratória comendo biscoito. O trabalho era braçal, pesado, e as ferramentas eram rústicas. Isso moldava verdadeiros tanques humanos, prontos para enfrentar qualquer desafio. 2, muito mais hormônios e estrutura ossos mais resistente. Mais testosterona, ossos mais densos, músculos mais resistentes. Agora coloque gigantismo nessa equação e você tem alguém que não apenas é enorme, mas que também consegue carregar esse tamanho todo com a mesma facilidade que você carrega um saco de pão. Resultado: homens tão impressionantes que, para quem os via, pareciam deuses andando sobre a terra. E claro, sem precisar de martelo mágico ou capa voadora para causar impacto. Esses gigantes, armados até os dentes com metal reluzente, embalados por músicas que inflavam o ego, porque convenhamos, nada como uma boa trilha sonora para se sentir invencível, e cercados por rebanhos que eram sinônimo de riqueza, formaram uma elite que praticamente reinava como deuses sobre a terra. E você sabe, quando quem está no topo não tem um pingo de compaixão, é só esperar. Mais cedo ou mais tarde, a violência vira lei e a injustiça se torna rotina. E foi exatamente o que aconteceu. Povoados inteiros eram controlados pela força bruta. A maldade se espalhou tão rápido que a terra já não refletia mais a bondade do Criador. Foi aí que veio a decisão mais radical já registrada. Um verdadeiro reset divino, uma limpeza geral, o dilúvio. Mas não pense que foi um castigo cego, tipo, aperta o botão e apaga tudo. Não, foi também uma segunda chance. Uma reinicialização para que a humanidade pudesse recomeçar. Desta vez do jeito certo. E cá entre nós, se a humanidade fosse um computador, essa foi aquela hora de desligar, esperar uns segundos e ligar de novo. Só que nesse caso, com muito mais água envolvida. Mas Deus, que é justo e vê tudo, absolutamente tudo, não poderia simplesmente cruzar os braços e deixar que a violência e a corrupção destruíssem por completo a sua criação. Então, escolheu um homem. Não qualquer homem, mas Noé. Um sujeito diferente, íntegro, que andava lado a lado com Deus. E foi para ele que veio uma missão de tirar o fôlego, construir uma arca. Mas não estamos falando de um barquinho de pesca para um fim de semana no lago, não. Era uma embarcação gigantesca, cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. 3 andares, compartimentos para todo tipo de animal e espaço para provisões suficientes para meses de viagem. Um verdadeiro transatlântico pré-histórico, só que feito de madeira. Agora pensa comigo, viajante do tempo. Nada de guindaste, nada de máquina industrial, nada de serra elétrica. Apenas força humana, ferramentas simples e uma paciência do tamanho do próprio barco. E quando finalmente a arca ficou pronta, algo incrível aconteceu. Os animais começaram a entrar, 2 a 2, como se o próprio Criador estivesse coordenando a fila. Nenhum empurra-empurra, nenhum furador tentando passar na frente. Uma organização divina impecável. Então, o céu escureceu. Primeiro, uma chuva fina, quase tímida. E, de repente, um dilúvio como nunca antes visto, e que nunca mais se repetiu. As fontes do grande abismo se romperam, e a terra inteira foi coberta pelas águas.
Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não deu trégua. O som da água era constante, como se o próprio céu tivesse aberto todas as torneiras ao mesmo tempo. E lá estava Noé, sua família e todos aqueles animais, navegando sobre um mundo que havia passado por um verdadeiro reset divino. E aqui fica a lição, viajante do tempo. Toda tecnologia, toda invenção e todo conhecimento são presentes de Deus quando usados com sabedoria. Mas podem virar uma maldição quando o orgulho toma o lugar da obediência. No próximo episódio, vamos ver o que aconteceu quando as águas baixaram e como uma nova humanidade começou a escrever a sua história. E já aviso, as primeiras invenções pós-dilúvio podem te surpreender e talvez até arrancar um sorriso. Ah, e claro, se você quiser manter essa nossa máquina do tempo bem abastecida, senta o dedo nesse like, Viajante do Tempo, e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque aqui nem o dilúvio apaga a nossa curiosidade. Tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo.